Muito bem, meio-dia em ponto. Agora, 29 graus de temperatura em Campina Grande. Estamos de volta para falar aqui com o Paulo Roberto, né? Está por aqui. Boa tarde, Paulo. Tá. Último programa do ano da graça de 23. Exatamente. Tá vendo aí? Programa, isso aí. E você diz, meio-dia em ponto, eu lembro daqueles, o rádio antigo lá do interior do sertão. Isso. Aí os colegas diziam assim, quando os ponteiros se abraçam. É velho, né? Os ponteiros se abraçam. Essa é velha. Lá no Cariri, o cara dizendo no pingo do meio-dia. Minha avó dizia, né? Estamos no pingo do meio-dia. Eu vendo agora essa matéria, essa mensagem, perdão, que chegou aqui, que a Anchieta apresentou, alguém disse assim, Campina está muito violenta. A gente diz isso porque escuta as outras pessoas falar. Mas o correto é, o povo é que está violento. A cidade é calma, é tranquila, a cidade está aí para receber todo mundo, né? É como tem gente que diz assim, a estrada está tão violenta, a estrada é perigosa, mas não é violenta. O povo é que não tem cuidado, né? O povo é que não tem cuidado. Exatamente. Então, na minha concepção, a cidade não é violenta, é o povo que está violento, infelizmente. Verdade. Pois bem, e o pacote de Haddad, hein? Sim. Lá na década de 70, tinha o pacote de Abril, lembra? Ficou famoso, no tempo do regime militar. Isso. Agora saiu o pacote de Haddad, que ontem a gente não esmiuçou ainda direitinho aqui, porque tinha acabado de sair, ninguém entendia nada, mas a medida provisória já está publicada, viu? E quando uma medida provisória é publicada, ela passa a vigir imediatamente, tem força de lei. Claro que o Congresso tem 120 dias para votar, senão ela caduca, mas as decisões governamentais estão postas e a repercussão não é muito boa, não. Pelo menos, alguns congressistas se pronunciaram desde ontem, repudiando as ideias do ministro Haddad e da sua equipe, e também o setor empresarial, não está gostando nada, principalmente aqueles 17 setores. O relator, o homem que cuidou dessa proposta de prorrogação da desoneração, todos nós sabemos que é o senador paraibano Efraim Filho. E ele falou sobre essa história. A ação da medida provisória, ela contraria uma decisão do Congresso Nacional, tomada por ampla maioria em ambas as casas. Certamente enfrentará resistências desde a sua largada. Já encaminhamos ao gabinete do ministro da Fazenda o sentimento de que o ideal é que essas propostas venham por projeto de lei, até mesmo com urgência constitucional, porque dá prazo e tempo para que o diálogo possa acontecer, porque a insegurança jurídica também é outro problema da medida provisória. Como é que o empreendedor brasileiro irá se portar? Dia 1º de janeiro está batendo na porta. Ele vai seguir a regra da medida provisória ou da lei aprovada pelo Congresso, recentemente publicada no Diário Oficial da União? Para evitar essas dúvidas e questionamentos, o melhor caminho é que se possa fazer com o projeto de lei as propostas que o governo deseja encaminhar ao Congresso Nacional. Não é fácil, não. Meu amigo. Não é fácil porque no resumo da ópera é o seguinte, é que a medida provisória desmancha o que o Congresso fez, e por ampla maioria. E isso, claro que tem uma repercussão imediata. Agora, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo tem dois lados, né? Duas versões. Dizem que alguns congressistas estão reclamando porque querem que o governo chame para negociar, para aprovar a medida provisória. Aí o lado bom para eles. Para eles. E o lado ruim para nós, para o povo. Tem uma deputada gaúcha chamada Anne Ortiz. Essa senhora, ela foi a relatora da proposta de desoneração, da prorrogação da desoneração na Câmara dos Deputados. Ela também falou e disse que acha que foi uma espécie de afronta ao Legislativo. Isso não é uma afronta ao Congresso, na nossa visão é completamente o contrário, é uma afronta sim ao Congresso enviar por medida provisória a alteração ou fim da desoneração da folha de pagamento, no dia, inclusive, da promulgação da prorrogação da folha. Foram meses e meses de discussão desse projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, um projeto aprovado com ampla maioria. Na Câmara foram 430 votos pela aprovação da desoneração da folha. No Senado foi uma aprovação simbólica, ou seja, por maioria. Posteriormente, o veto foi derrubado também com uma votação muito expressiva dos parlamentares que representam, o Congresso Nacional, que representa a totalidade dos brasileiros e brasileiras. Por isso que nós estamos, sim, falando sobre uma afronta à decisão do Congresso Nacional, que já discutiu muito esse tema. Paulo, eu tenho uma opinião sobre isso, assim, que eu não sei se eu estou correto, mas vai aí
tudo isso o setor produtivo paga, o trabalhador paga, tem seu preço para todo mundo, né? Aí você veja, está uma queda de braço agora entre Congresso e governo, e nenhum faz sua parte. Quando se fala de cortar gastos. É verdade. Né? De ceder. Olha, o Congresso aumentou esse fundo. Pois é, um absurdo quase 6 aumento. bilhões de reais. Pois é, um aumento absurdo de fundo eleitoral. O governo também não corta as despesas, faz aumentar o ministério, o número de ministérios. Quer dizer, eles não fazem a parte deles. Aí o setor produtivo, o trabalhador, o consumidor, sobra o pobre trabalhador é quem paga. Sobra e o setor nós. produtivo também é empresariado. Você também. tem toda a razão, porque, Anchieta, só sabe o que é ser empresário no Brasil quem está ali. Muita gente não tem noção. Acha que empresário, todo ele é um sonegador, é um cara que não gosta de trabalhador. E não é isso. Nós precisamos ter os patrões. Se não tem empresário, não tem quem empregue as pessoas. Tem que ter. Agora, quem vive no mundo empresarial sabe da dificuldade que é hoje. Muito complicado. Várias questões colaboraram para isso. Veio a pandemia, mas mesmo sem a pandemia, a concorrência do e-commerce, do comércio eletrônico. Então você hoje tem uma loja, um pequeno negócio, você fica o dia todo ali esperando cliente. Tendo ou não tendo cliente, você tem que pagar suas obrigações. Não tem jeito de adiar. Exatamente. Não é assim? É verdade. E isso que nós acabamos de mostrar nas imagens e palavras dos dois parlamentares repercute hoje na mídia. Nós temos isso aí estampado em tudo que é jornal, a insatisfação do Congresso, a insatisfação dos parlamentares e dos empresários. Eu não sei se o pessoal selecionou a foto aí, está aí, ó. Após anunciar novas medidas, a Haddad recebe reclamações e já marcou reuniões agora para o começo do ano. O ministro deve se reunir com parlamentares e representantes do setor de eventos. Setor de eventos, meu amigo, olha, Luiz Augusto, que a gente conhece bem aqui do SPAS, e quem mexe com isso, que depois da pandemia teve a redução de impostos para conseguir sobreviver, porque foi um setor que sofreu muito, e agora o homem disse que vai cobrar pelo pé, não quer nem saber. Então, ingressinho que hoje custa R$100, 120, vai para 200, já, viu? Aliás, sobre isso, você estava ouvindo um comentário seu no rádio, ele disse que a fila para comprar ingresso é R$400 para o jogo do Flamengo com time reserva. O time reserva contra o Nova Iguaçu. Imagina. Pois é. Mas besta tem em todo canto, né? Amigo, quando eu vi a fila, eu digo, não acredito que eu estou vendo o negócio. O meu saudoso compadre João Márcio Moura, que já faleceu, ele dizia que todo dia sai um bobo de casa. Então, está saindo aí um monte de bobo para comprar ingresso a R$400 para ver um jogo do time reserva do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Pois bem, o governo vai lançar um programa chamado Pé de Meia. Já escutou? O sujeito está jogando futebol ali, ganhou um dinheirinho, vai fazer o Pé de Meia. Né? Está aqui. O Pé de Meia é para os estudantes do ensino médio. Poupança e incentivo a estudantes do ensino médio terá 6 bilhões e 100 milhões de reais. A destinação de recursos já saiu no Diário Oficial da União, já vai valer agora a partir de 2024. Sim. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou, é aquela bolsa para os estudantes que não faltem às aulas e quando terminar o ensino médio ainda tem uma poupançazinha lá, o Pé de Meia. É o Pé de Meia. É o Pé de Meia que o governo está anunciando. Curiosidades assim sobre o nosso Congresso. Um deputado paraibano, dos 12 que nós temos, um deputado federal, foi o único aqui do Estado a participar de todas as sessões da Câmara, todas as sessões legislativas durante o exercício que está terminando. 415 sessões. Gervásio Maia Filho. Sim. Foi ele o único, né? Os outros por um motivo ou por outro. Porque a gente às vezes critica que o parlamentar não está no plenário, mas em algumas situações ele está participando de uma comissão, ele sai em missão, às vezes para o exterior ou aqui dentro do Brasil. Tudo isso é preciso... chamadas faltas justificadas. Faltas justificadas, também, né? exatamente. Mas no caso de Gervasinho, ele ficou lá em todas as sessões. E o que mais discursou no Brasil também é da Paraíba. Quem mais usou a tribuna da Câmara esse ano, sabe quem foi? O Cabo Gilberto. Cabo Gilberto. Foi quem mais falou, que ele é líder da oposição, é um dos líderes, então usou o microfone à beça. O ano que está terminando marcou lá no comecinho, a gente às vezes vai esquecendo, porque é muita coisa, são muitas as notícias, a posse de Lula, subindo a rampa com aquele cachorro, com aqueles índios, com aquilo ali, ficou marcado também. Teve outras questões que chamaram a atenção, o 8 de janeiro, né? E as frases homéricas do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula pronunciou muitas frases que repercutiram aqui no Brasil e no mundo. Algumas com absoluto sentido, outras meio que fora de contexto, né? Porque Lula é um ser humano como nós, ele pode falhar também. E nós separamos uma das frases homéricas do presidente Lula em 2023 para mostrar aqui a você hoje. Está aqui, ó. Foi o que ele disse, Anchieta, vou deixar com você aí, ó. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo.
Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Essa foi a história. E essa daí ele foi infeliz demais. Uma bola fora. Bola fora. Conceito de democracia é relativo. Meu amigo. O velho Lula, isso é Lula sendo Lula. Ele que lutou pela democracia o tempo inteiro. Lula é um democrata, a gente sabe. Agora, você Desde a época de sindicalista que lutava por isso. Dizer que a Venezuela é uma democracia, Venezuela, Rússia, né? Turquia, tem uns países aí pelo mundo que a gente sabe. Cuba, a gente sabe qual é a situação. Estava lembrando aqui das diretas já, né? A grande campanha das diretas já. Ele era sindicalista na época, né? Sim. Ele, Brizola, Mário Covas, né? Ulisses Guimarães. Osmar Santos era o locutor, Fafá de Belém, aquele pessoal todo turma grande, participando, né? Aqui no plano local ainda repercute aquela fala do ex-governador e ex-senador Cássio Cunha Lima que nós mostramos ontem aqui na nossa coluna política. O prefeito Bruno Cunha Lima, quando visitava ontem a obra de e ele disse que Cássio tem toda a razão. Presta atenção. Cássio repetiu essencialmente aquilo que eu particularmente venho dizendo há muito tempo. Time que joga unido, ganha unido. E não é só olhando para 24, é olhando para 24, para 26, para 28, em todos os cenários, porque repete uma estratégia, uma forma de trabalhar que já vem sendo vitoriosa há muito tempo. E, de fato, o time de Romero, que é o meu time, que é o time de Pedro, é o time de Cássio, é o nosso time, que é quem governa Campina Tupi, que é quem venceu as eleições com a gente em 2020, que é quem venceu com ele em 2016, é aqui que Romero tem não só perspectiva, é aqui que ele tem garantias, inclusive, de que tem fidelidade, de que tem apoio. Então eu concordo com o Cássio, acho que esse processo de união é todo nosso, referendo àquilo que eu digo, time que joga unido, ganha unido. Só não falou sobre aquela outra parte, né? Aquele outro recado de Cássio que está dando um rebu danado ainda por aí nos corredores do universo político. O ex-prefeito e atual deputado federal Romero Rodrigues também dava entrevista ontem e o pessoal perguntou sobre a fala de Cássio Cunha Lima. Romero também falou. Vamos torcer, né? Ele está falando em torcer. Vai torcer pelo que? Calma, serenidade, é o tempo certo. Vamos deixar no tempo de Deus e das coisas. Não adianta a gente antecipar o tempo. Eu acho que Cássio, claro, ele fez uma fala centrada. Eu acho que é perceptível para todo mundo, não dá para discordar. A fala dele é uma fala exatamente com base até no seu próprio perfil de experiência. Um cara bastante amadurecido na política e na vida. E, de fato, ele realmente tem uma lógica, né? A fala dele tem um contexto e a gente tem que respeitar o contexto da fala dele. Não dá para discordar disso. Eita. Os dois estão muito crescidinhos, foi o que disse Cássio Cunha Lima. Há poucos minutos eu conversei por mensagem com o ex-governador Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho em Brasília, mandou um abraço para você e disse que qualquer dia vem aqui na televisão para a gente fazer um programa ao vivo ou gravar com ele, um ponto a ponto desses aí. A boca maldita de hoje, a última do ano, vem também dessa fala do ex-senador e ex-governador Cássio Cunha Lima. Ontem nós repercutimos aqui o pensamento da senadora Daniela Ribeiro, mas hoje quem vem à boca maldita é o pai dela, ex-prefeito, ex-deputado, ex-secretário Enivaldo Ribeiro. Enivaldo dá razão a Cássio no que Cássio falou em relação aos ex-prefeitos todos, incluindo ele, e impiedosamente revela o seu conceito sobre o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Presta atenção. Não tem atenção a ninguém, demitiu o pessoal covardemente às caladas da noite, esse povo todo que ele demitiu. Ele não faz nada assim, ele não enfrenta. Quando ele tirou o pessoal nosso da prefeitura, que entrou do TP Romero, ele não conversou com nenhum da gente. Tentamos, o Daniel tentou falar com ele, a Aguinaldo tentou falar, mas ele não atendia ninguém. Ele não atende ninguém, não. Ele é um cara extremamente orgulhoso, acha que foi ele quem elegeu ele, foi ele só. Por isso que Cássio está falando essa história aí, que ele tem que entender que a eleição dele depende desse pessoal todo. Mas ele não acha isso, ele acha que foi ele mesmo, a condição dele. Mas é isso mesmo, eu acho que eu não gostei de falar disso, sabe por quê? Porque quem está vendo é o povo, rapaz, o povo todo está vendo o que é que ele está fazendo em Campina Grande.
É bronca, meu amigo. É bronca. Cássio demorou a falar. Quando deu essa entrevista, incendiou o universo. Tocou fogo mesmo. Tocou fogo, né? Ele entrou como incendiário, não como bombeiro, e né? vai ser assim, viu, Anchieta, até outubro do ano que vem. Pois é. Meu amigo, lembrar que hoje não temos o ponto a ponto. Porque temos o basquete, a transmissão do basquete, né? Unifacis aí. Unifacis Cerrado. Cerrado, que lá é de Brasília. Brasília. É de Brasília. Planalto Central. Pois é. Amanhã vamos ter uma reprise, amanhã sábado, de um dos programas já exibidos aqui no Ponto a Ponto. Mas não teremos o programa inédito hoje, volta na primeira sexta do mês de janeiro. Dia 5 de janeiro. É isso aí. Véspera de Dia dos Reis. Né? Exatamente. E a reprise de amanhã vai ser com o vice-governador Lucas Ribeiro, que foi o programa de estreia nessa volta, nessa atual temporada do Ponto a Ponto. Né? Exatamente. Chieta, saúde para todos nós. Paulo. Felicidades, que Deus continue, né, nos dando força, vontade de trabalhar nesta casa para a qual a gente vem todos os dias com muito prazer e com muita alegria. Né? É sempre uma alegria. Eu vou trabalhar assim, né, Paulo? Muito bom. Nós já trabalhamos em vários lugares, em várias empresas, e tinha lugar que a gente ia na marra, não tinha não? Aquela história de você vai porque é o jeito. É o jeito. Aqui não, aqui é diferente. Aqui vai com alegria. Com alegria. Tá bom, Paulo. Feliz ano novo para todo mundo, para vocês de casa, muito obrigado pela audiência, pelas mensagens todas, e o que eu desejo para todas as pessoas é saúde acima de tudo. Saúde e paz. É isso aí, meu amigo. Até o ano que entra. Se Deus quiser. Isso aí, Paulo. Bem, vamos acompanhar, vamos à vinheta logo, né?